Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, todo mundo bem, na paz. Estamos mais uma quarta-feira na presença do Senhor e você sabe que toda quarta-feira às 2 horas da tarde eu tenho o hábito de entrar ao vivo pela minha página no Facebook para liberar uma palavra para o nosso coração. Eu também estou ao vivo pelo Instagram. Eu já peço para você também que está me assistindo pelo YouTube, para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, né? E ativar o sininho para também continuar recebendo as notificações, beleza? A palavra que está no meu coração está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O capítulo é o de número 6, o verso é o de número 45, que diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subirem para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. O texto que eu li está lá em Marcos capítulo 6, o verso é o de número 45. Olha que interessante isso. Jesus vai dar uma ordem para os discípulos, para que os discípulos saiam e venham entrar no barco. Enquanto isso, Jesus ele vai se despedir da multidão. Essa passagem é aquela passagem que registra o milagre pelo qual Jesus vai aparecer andando sobre as águas e vai acalmar a tempestade. Mas eu não quero nem entrar nesse cenário, eu quero falar apenas desse versículo. Eu quero pensar o primeiro versículo quando diz que Jesus obrigou os discípulos. Eu gosto da tradução de Marcos, porque Jesus aqui, eu vou falar Marcos aqui, ele está usando uma expressão muito forte. Ele diz que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco. Jesus dá uma ordem, de maneira que Jesus quer que os discípulos executem essa ordem. Entrem no barco. Aí Marcos diz que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco, enquanto ele despedia da multidão. Olha que interessante. Os discípulos estão no meio da multidão, acompanhando Cristo. Só que o texto vai dizer que Jesus vai se despedir da multidão e vai dar uma ordem para discípulo: entrem no barco. Vamos entender o que está acontecendo aqui nesse contexto? Os discípulos passaram o dia inteiro aprendendo com Jesus. Foi tão cansativo o dia que Jesus precisou realizar um milagre para alimentar a multidão que estava com fome ouvindo o discurso de Jesus. Os versículos que antecedem, ou o texto que antecede essa passagem que Jesus vai aparecer andando sobre as águas, é aquele texto onde Jesus vai multiplicar pães e peixes. Jesus vai multiplicar os pães e também os peixes e vai alimentar por volta de 5.000 homens, né? Fora mulheres e também crianças. Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e peixes porque o dia já estava tarde. A multidão já estava muito tempo ouvindo Jesus. E pelo fato de estar muito tempo ouvindo as palavras de Cristo, Jesus vai dar pão e vai dar peixe, vai alimentar aquela multidão. O dia praticamente já está acabando e Jesus decide conversar com os discípulos. Dá uma ordem para que os discípulos saiam e entrem no barco. Jesus não está perguntando se os discípulos estão cansados. Jesus não está perguntando se alguém quer entrar no barco. Jesus não está perguntando: e aí, como é que vocês estão? Dá para ir para o barco? Não, Jesus dá uma ordem: entra no barco. E Marcos ele ainda é mais enfático. Marcos diz no versículo 45 do capítulo 6 que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Se você lê essa palavra assim, a expressão obrigar, no sentido literal, ela pode trazer um pouco de peso maior quando você não entende o contexto e não entende a diferença de discípulo para multidão. Guarda isso. Jesus não está obrigando a multidão. Jesus está obrigando os discípulos. O tratamento de Jesus com os discípulos é diferente da forma como ele trata a multidão. Com a multidão, Jesus vai se despedir,
vai dar atenção, vai conversar com eles e vai dar tchau. Discípulo não. Entra no barco. A ordem é essa, entra no barco. Ah, Senhor, mas eu não quero. Mas não tem querer, cara. Você é discípulo. Entra no barco. Ah, mas eu tô sem vontade, sabe? Hoje eu não tô legal, já tô cansado, não quero entrar no barco. Você não quis ser discípulo? Então entra no barco. Tá dando para entender? A partir do momento que a pessoa se torna discípulo, ela vai ter uma cobrança diferente. Enquanto ela está no meio da multidão, ela não vai ser cobrada da mesma forma de alguém que decide ser discípulo de Jesus. Você precisa guardar isso aqui. Enquanto você está na multidão, você não vai ser tão cobrado. Enquanto você está na multidão, você não vai ser tão criticado. Enquanto você está na multidão, Cristo não vai exigir algumas coisas de você. Mas a partir do momento que você se torna discípulo... Por isso que a Bíblia diz assim, ó, quanto mais se é dado, mais será cobrado. Quanto mais se tem, mais você vai ser cobrado. O tratamento de que Jesus vai dar para os discípulos é diferente da multidão. Porque se Jesus quer formar discípulos, se Jesus ele tem a intenção de formar um povo forte, uma igreja forte, os princípios precisam ser bem colocados. Ele não pode tratar da mesma forma que a multidão. Ele precisa tratar diferente. A cobrança, a exigência, o nível de responsabilidade para os discípulos serão diferentes. Não podem ser iguais. O tratamento vai ser diferente. É por isso que hoje você está se cobrando. E você fala, poxa, quando eu era assim, Deus não me cobrava isso. Antigamente eu podia fazer isso, me vestir dessa forma, viver dessa maneira, agir dessa forma. Hoje, por que tudo que eu faço Deus me cobra? É porque você aumentou o nível, meu amigo. Quando você aumenta o teu nível de relacionamento com Deus e você sai do caminho da multidão para se tornar discípulo, a cobrança vai ser muito maior sobre você. Quer ficar na multidão? Fica na multidão. É verdade que você não vai ser cobrado como um discípulo. Você vai continuar lá ouvindo falar das coisas que Jesus faz. Você vai ficar sentadinho no banco, é só ouvir a palavra, voltar para casa. A cobrança não vai ser tão grande. Mas eu preciso dizer também uma coisa para você. Você não vai viver o que os discípulos vivem. Se você quiser ficar na multidão, você não vai experimentar o que os discípulos estão experimentando. Você quer ficar na multidão, não quer se envolver com ninguém, porque está com medinho de sofrer, de se frustrar, de se machucar. Você quer ficar na multidão, então fica. Mas também não vai viver o que os discípulos vão viver. Você não vai ver Jesus andando sobre as águas. Você não vai experimentar o Deus que tem poder de dar ordem para acalmar vento e acalmar mar. O nível de poder que um discípulo experimenta, a multidão jamais pensou em experimentar. O nível de glória, o nível de unção, o nível de autoridade que Jesus entrega para discípulo é diferente de alguém que está na multidão. Por isso que a autoridade que Jesus designa está lá em Mateus capítulo 10, a partir do momento daquele que deseja ser discípulo de Cristo. Aí Jesus vai dizer, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos, e pá, tá. Tá dando para entender? Se você quiser ser multidão, você tem um livre-arbítrio de ser multidão. Mas a partir do momento que você se torna discípulo, cara, você vai ser mais cobrado, você vai viver um nível de experiência muito maior. E não tem como você ficar tentando comparar o tratamento. Ah, por que na vida de fulano Deus faz assim? Ah, por que na vida de Beltrano Deus faz assim? Você nunca parou para se perguntar isso? Poxa, fulano erra, peca, tá sempre pecando e parece que Deus não cobra. Eu às vezes erro uma vez, às vezes caio uma vez, e quando vou pensar em pecar,
já toma uma lapada. Você nunca parou para se perguntar a respeito disso? Poxa, fulano erra. Parece que o cordão da misericórdia para ele é maior. E para mim, parece que as coisas são mais duras, mais severas. A resposta é simples. Talvez fulano está vivendo um nível de multidão com Jesus. E se ele estiver vivendo um nível de multidão com Cristo, Jesus vai dar um tratamento diferente para ele, sabe? Se ele estiver vivendo um nível de gente que só acompanha Jesus para ver o que Jesus faz, o tratamento é diferente. Mas a partir do momento que você se torna discípulo, você não tem mais querer, cara. Por isso que eu gostei da expressão que o texto usa. E logo obrigou os discípulos. É isso mesmo. Obrigou. Porque essa geração modinha não consegue mais ouvir essa palavra, né? Essa palavra é muito dura para ela. Porque Jesus não aceita se não tiver amor. Cara, você precisa entender o seguinte, que algumas vezes o teu caminhar com Deus, ele vai funcionar mais por obediência do que por vontade. Que isso, pastor? É verdade, cara. Se eu fizer tudo que a minha carne tem vontade de fazer, eu saio do propósito de Deus. Às vezes eu tenho que caminhar pela obediência, sabe? Pelo propósito, né? Às vezes a minha carne não quer orar. Às vezes a minha carne não quer ler a Bíblia. Ou será que só eu passo por isso? Você não passa por isso? Às vezes a minha carne não quer buscar, não quer se consagrar. Às vezes a minha carne quer pecar, cara. Será que eu vou me entregar para isso, para as vontades da minha carne? Não. Eu preciso viver pelo propósito. Por que os discípulos vão entrar no barco e Jesus vai dar uma ordem para ele? Jesus quer ensinar para eles que nem sempre eles vão caminhar pelas vontades dele, mas eles precisam caminhar pelo propósito. A vontade da carne é parar. A vontade da carne é descansar. A vontade da carne é estar estacionado, é parar um pouquinho para respirar, mas o que Jesus tem para eles é: entrem no barco. Vocês não podem viver pela carne de vocês. Vocês não podem viver pela vontade de vocês. Porque a vontade de vocês vai levar vocês para um caminho de destruição. Vocês precisam caminhar por uma vida de propósito. Então entra no barco. Por isso que o texto diz: obrigou os discípulos a entrarem no barco. Caminhar em uma vida de propósito é você entender que muitas das vezes você vai fazer coisas que você não quer fazer, mas Jesus está te estimulando a fazer. Caminhar com Jesus é você entender que muitas das vezes você vai realizar coisas que você a princípio não tem vontade, mas vai fazer por causa do propósito. Vai fazer porque você entendeu que precisa ouvir a voz do Mestre. Vai fazer porque você entendeu que o que Jesus tem para você é sempre o melhor. Então você passa a caminhar mais pelo propósito do que pela sua própria vontade. Quer ser discípulo? Você vai ser mais cobrado, sabe? Você não vai nos mesmos lugares que todo mundo vai, você não vai ouvir o que todo mundo ouve, você não vai se vestir como todo mundo se veste, você não vai se relacionar como todo mundo se relaciona. Você vai ser diferente, cara. Você vai ser diferente. Discípulo tem uma vida diferente. Enquanto você era multidão, até dava para você fazer certas coisas. Enquanto você vivia na multidão, dava para você até ficar com certas amizades, com certos trejeitos, usando determinados tipos de roupa. Mas a partir do momento que você se tornou discípulo, a cobrança é muito maior. Porque alguém está olhando para você e está dizendo: ó, aquele ali anda com Jesus. Aquele ali caminha com Jesus. Ele é discípulo de Jesus. Percebe isso? A cobrança que há na vida dos discípulos é maior do que a multidão. Então eu preciso guardar isso aqui no meu coração. E não ficar me martirizando porque Deus está me cobrando algo a mais em mim do que não cobra em fulano. Porque Deus exige algo a mais de mim e não exige de fulano. Por que Deus está me cobrando tanto e as outras pessoas Deus não cobra? Não é que Deus não cobra, é porque o nível que elas estão passando é diferente do nível que eu estou vivendo.
Se você está sendo multidão, você vai viver uma vida mais tranquila, de boa, sabe? Vai caminhar na terra, vai ouvir falar um pouquinho das coisas que Jesus faz. Mas se você quer ser discípulo, quer experimentar o poder de Deus, quer viver os sinais de Deus, quer sair da teoria e quer começar a viver a prática, quer começar a andar sobre as águas, se você quer ver a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, a cobrança vai ser maior. Jesus não obriga os discípulos aqui porque ele é um Deus mau, perverso, que coloca um peso sobre os discípulos a ponto de obrigá-los a entrarem no barco. Jesus obriga os discípulos aqui porque ele entende que o propósito deve ser maior do que a própria vontade deles. Agora perceba, os discípulos debaixo de obediência, debaixo de uma palavra, debaixo de um propósito, praticando aquilo que Jesus mandou, eles vão passar por uma grande tempestade. E a tempestade faz parte do propósito. Por mais que você não entenda isso, ela faz parte do propósito. Você é discípulo. Quem é discípulo vai passar a vida inteira aprendendo com Jesus. E Jesus sempre tem alguma coisa para ensinar, inclusive no meio da tempestade. Principalmente no meio da tempestade. Deus sempre tem alguma coisa para ensinar, principalmente no meio das dificuldades. Então Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco, porque ele quer continuar ensinando os discípulos e mostrando para eles que com eles o tratamento vai ser diferente. Eu sei que as cobranças vão ser maiores, eu sei que as exigências serão maiores, mas o nível de poder que os discípulos vão experimentar, a multidão jamais pensou em viver. Então você escolhe. Você quer ser multidão ou você quer ser discípula? Está disposta a pagar o preço da renúncia, dos sacrifícios? Ou você quer continuar vivendo uma vida na multidão sem se envolver com nada, sem saber de nada? O que você quer para a sua vida? A partir do momento que você deseja ser discípulo, você vai experimentar algo muito maior que Deus tem para a sua vida. E não tenha dúvida, Deus sempre tem o melhor para você. Então, se Deus te der ordem para você entrar no barco, ainda que tenha tempestade no meio dessa navegação, acredite, é o melhor que Deus tem para a sua vida. Alguma coisa Deus quer te ensinar, tá certo? Vale a pena ser discípulo. As experiências nos marcam, mas nos marcam sempre com a intenção de trazer algo melhor para a nossa vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, fica na paz.